Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula. Nós vamos fazer hoje a aula 4 e a 5, porque esse texto ele é bastante longo. Enquanto eu vou lendo, vocês prestem atenção, porque depois nós vamos fazer uma atividade com ele, tá? É lindo esse conto. Leitura do conto A Camponesinha Sagaz. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai acompanhar a leitura de um conto feito pela professora. Divirta-se. A Camponesinha Sagaz é um conto muito apreciado dos irmãos Grimm. Acompanhe a leitura da professora. Tem muitos contos esses irmãos Grimm. A Camponesinha Sagaz. Houve uma vez um campônio que não possuía nem um pedaço de terra, apenas uma casinha e a filha. Esta um dia disse ao pai: deveríamos pedir ao rei que nos desse uma quadra de terra. O rei, ao saber que eram tão pobres, deu-lhes um lote que não passava de um torrão cheio de mato. Pai e filha puseram-se com afinco a capinar e a revolver aquela pobre terra, a fim de semear algum trigo e hortaliças. Já haviam cavucado quase todo o torrão, quando acharam, semi-enterrado, um pequeno pilão de ouro maciço. Escuta aqui, disse o pai. Como nosso rei foi tão generoso conosco e nos deu este campo, acho que deveríamos dar-lhe este pilão como prova de reconhecimento. A filha não era da mesma opinião e objetou. Meu pai, se lhe levarmos o pilão, há de querer também a mão de pilão, e teremos de a procurar. Portanto, acho melhor ficarmos calados. O pai, entretanto, não lhes deu atenção. Embrulhou o pilãozinho e foi levá-lo ao rei, contando-lhe o que haviam achado no meio da terra e que desejavam oferecer-lhe. O rei aceitou o pilão, mas perguntou se não haviam achado mais nada. Não, majestade, respondeu o camponês. O rei disse-lhe: é preciso trazer também a mão de pilão. O camponês respondeu que haviam procurado, mas não conseguiram encontrá-la. Essa explicação de nada serviu, e o rei mandou que o trancassem na prisão até que lhe tivesse encontrado o tal objeto. Diariamente, os guardas levavam ao camponês a ração de pão e água, que é o que dão nas prisões, e sempre o ouviam lamentar-se e exclamar: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha! Tanto ouviram essa exclamação que resolveram ir contar ao rei, repetindo o que sempre dizia o prisioneiro. Ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha! Contando ainda que ele não queria comer nem beber nada. O rei então mandou buscar o prisioneiro e perguntou-lhe por que é que ele vivia a repetir: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha! Que foi que tua filha disse? Majestade, ela disse que não trouxesse o pilãozinho, senão teria que achar também a mão de pilão. Tens uma filha bem inteligente. Manda que venha cá. Assim a moça teve de comparecer à presença do rei, o qual lhe perguntou se realmente era tão sagaz e inteligente. A fim de prová-lo, ele lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse: Tens de te apresentar na minha presença nem vestida, nem nua, nem montada, nem de carro, nem na rua, nem fora dela. Se conseguires fazer isso, casarei contigo. A moça retirou-se. Em seguida, despiu-se completamente. Assim não estava vestida. Envolveu-se numa rede de pescar e não estava nua. Tomou emprestado um burro, amarrando-lhe nas pontas da rede no rabo para que ele a puxasse. Assim não estava montada
e nem de carro. Fez o burro andar sobre o sulgo, produzido pelas rodas do carro, de maneira a tocar o chão só com o dedo maior. Nesse modo, não estava nem na estrada, nem fora dela. Quando o rei a viu chegar, disse-lhe que havia acertado completamente. Mandou soltar o pai dela e em seguida desposou-a, confiando à sua sagacidade a gerência do patrimônio real. Transcorrido alguns anos, um dia em que o rei passava em revista uma divisão, deu-se o caso que muitos camponeses se detiveram em frente ao castelo com os carros depois de terem vendido a lenha. Alguns tinham atrelado bois e outros cavalos. Entre eles havia um camponês que tinha 3 cavalos e um potrinho recém-nascido, o qual saiu de perto da mãe e correu a refugiar-se entre 2 bois, que puxavam um carro. Os respectivos donos puseram-se a discutir e a brigar aos berros. O dono dos bois queria para si o potrinho, dizendo que era filho dos bois. O outro insistia, dizendo que o potrinho lhe pertencia e que era filho dos cavalos. A contenda foi levada ao rei. Este sentenciou que o potrinho devia ficar no lugar que escolhera. Assim ficou pertencendo ao dono dos bois, embora injustamente. O outro camponês foi-se embora chorando e lastimando-se por ter perdido o potrinho. Mas ele ouviu dizer que a rainha era muito inteligente e sagaz, além de boa e compreensiva, por ser também de origem camponesa. Dirigiu-se a ela pedindo que o ajudasse a recuperar seu potrinho. Ela respondeu: Sim, eu te ajudarei, se prometes não me trair. Eu te ensinarei o que tens a fazer. Amanhã cedo, quando o rei for assistir à parada, coloca-te no meio da rua pela qual deve passar, pega uma rede de pesca e finge estar pescando. Continue a pescar e a despejar a rede como se realmente estivesse cheia de peixes. Ensinou-lhe também a resposta que devia dar se o rei interrogasse. Na manhã seguinte, lá estava o camponês, pescando em lugar seco. Passando por aí, o rei viu e mandou o batedor perguntar o que fazia aquele maluco. Perguntando, o camponês respondeu: Estou pescando. O batedor perguntou-lhe que pretendia pescar em plena rua, onde não havia água. Ora, respondeu o camponês, se 2 bois podem produzir um potrinho, eu também posso pescar onde não há água. O batedor foi transmitir essa resposta ao rei, o qual mandou chamar o camponês e lhe disse que aquela ideia não era produto de sua cachola. Quem lhe tinha sugerido? Exigiu que o confessasse logo, mas o camponês não queria faltar ao compromisso com a rainha e repetiu: Deus me livre, é ideia minha, é ideia minha. Então colocaram-no sobre um feixe de palha e espancaram-no tanto que o coitado acabou confessando que fora a rainha. À tarde, chegando em casa, o rei foi ter com a rainha, dizendo-lhe: Por que és tão falsa para comigo? Não te quero mais por esposa. Está tudo terminado entre nós. Volta para sua casa Campônia, de onde vieste. Todavia, permitiu que ela levasse consigo a coisa mais cara e preciosa que possuía, e essa seria a sua gratificação. Sim, meu querido esposo, disse ela, farei o que mandas. Lançou-se ao pescoço do rei, abraçando-o e beijando-o muito, dizendo que desejava despedir-se dele. Mandou que servisse uma bebida qualquer para brindar a saúde do rei e, disfarçadamente, deitou no copo deste um narcótico, que o fez cair em profundo sono. Vendo-o adormecido, a rainha mandou que lhe trouxessem um belo lençol de linho, no qual envolveu o rei. Em seguida, ordenou aos criados que o levassem para a carruagem, estacionada em frente à porta. E ela mesma o conduziu depois até a sua casa.
Uma vez lá na sua casinha, ela deitou na própria cama, onde ele dormiu um dia e uma noite ininterruptamente. Quando acordou, olhou espantado em volta, exclamando: Meu Deus, onde estou? Chamou os criados, mas não havia nenhum. Por fim chegou a mulher, que entre um sorriso e outro disse-lhe: Meu caro senhor, deste-me ordem de trazer comigo o que eu mais gostava e me era mais precioso. Ora, nada no mundo me é mais caro e mais precioso do que vós. Assim trouxe-vos comigo. O rei ficou tão comovido que os olhos lhe encheram de lágrimas. Minha querida mulher, tu és minha e eu sou teu, e nada nos separará. Reconduziu-a novamente ao paço real e quis que se tornassem a casar. Certamente, se não morreram, ainda estão juntos até hoje. Bonitinha, né, essa história? Nossa, eu fiquei apaixonada. Nunca tinha ouvido essa história, mas fiquei apaixonada quando eu li. Aula 5. Você sabia que? O que vamos aprender? Nessa aula, vamos fazer um planejamento para apoiar a reescrita de parte do conto, A Camponesinha Sagaz. Depois de ouvir a leitura do conto pela professora, vamos preparar a reescrita coletiva de parte da história. Para isso, a turma fará a planificação do texto, registrando a lista de episódios da história em ordem cronológica, para apoiar a escrita. Você e seus colegas devem incluir na lista os episódios que vão até o encontro da camponesa com o rei, quando este lhe propõe a resolução do enigma. Então não é inteiro, ó. Você e seus colegas devem incluir na lista dos episódios que vão até o encontro da camponesa com o rei, quando este lhe propõe a resolução do enigma. Então vocês vão escrever 9 passagens aqui. Então vamos ver lá, peraí. Vamos voltar no texto, porque esse texto ele é imenso. Então começa aqui, ó. O que é episódio? Vocês vão contar assim, não precisa ser por parágrafo, porque é pouco espaço. Alguma coisa assim que fale desse trecho em uma frase. Coisinhas poucas que lembra esse texto, certo? Então pode ser assim, um camponês e sua um camponês vivia com a sua filha em uma casinha. Já seria um primeiro episódio. Aí o segundo episódio o rei, ao saber que eles eram tão pobres, deu-lhe um pedaço de terra. Seria o segundo episódio. No terceiro episódio, a filha e seu pai encontram um pilão de ouro enterrado. Quarto episódio, entendeu? Até chegar aqui, quer ver? Até chegar nesse parágrafo aqui, ó. A moça retirou-se em seguida, despiu completamente, assim não estava vestida, né? Até a parte que ela encontra com o rei, na resolução do enigma que ele deu para ela resolver. Então, até aqui, até esse trecho. Vocês vão escrever 9 episódios. Entenderam? É uma frase que lembra o parágrafo, uma frasezinha de nada. Num pode ser o Campônio, né, que fala, o Campônio e sua filha. O Campônio vive numa casinha simples com sua filha. 2. O rei, sabendo que eles eram pobres, dão-lhe um pedaço de terra. 3. Enquanto cuidava do terreno, eles encontraram um pilão de ouro. 4. O Campônio leva o pilão de ouro para o rei. 5. Até o 9 tem que ser aquela parte que ela encontra que ela resolve o enigma, né? Que ela resolve o enigma que o rei deu para que ela resolvesse. Crianças, por hoje é só. Aí amanhã nós faremos a 6ª aula e a 7ª. Bons estudos!